capítulo 11. 2 Coríntios, capítulo 11. Nós vamos estar fazendo a leitura do verso 1 ao verso 6. Quero, desde já, também agradecer a presença de todos que estão nos visitando, os visitantes nessa noite, nossos convidados. Você que está nos visitando aqui, seja bem-vindo. Quero dar boas-vindas aí o casal que é tio do Edson, nosso presbítero Edson, Jonaí, sua esposa. Sejam bem-vindos conosco aqui. Está do lado da nossa querida Gabriele, né, também, duas jovens. Sejam bem-vindas. Gabriele, dá boas-vindas para ela, dê um abraço nelas aí, né? Diga para elas que elas são muito bem-vindas aqui, tá bom? Tem mais alguém nos visitando essa noite, pela primeira vez? Alguém pela primeira vez aqui conosco? Levante a sua mão, só para a gente dar boas-vindas para você. Então, já todos são de casa, né? E o Leandro aí com a esposa, né? Agora decidiram vir para Tucuruí de vez, ficar conosco, né, Leandro? Presbítero Leandro, sejam bem-vindos, queridos. Que vocês se sintam acolhidos aqui por nós, tá bom? Irmãos, eu quero compartilhar uma alegria muito grande que eu tenho vivido todos os sábados lá na nossa casa. Você que tem filho adolescente, que já estão frequentando a nossa casa no sábado, você precisa saber o que seus filhos, muitos deles já estão fazendo lá conosco. E você que ainda não levou seu filho, você que tem filho adolescente, leve lá para casa, tá bom? No sábado à noite, às 7h30, para que eles venham viver o que os adolescentes estão vivendo. A Kelly tem, né, vivido isso junto conosco lá, porque os seus filhos estão ali e a Kelly tem dado assistência ali junto com a Manu. Manuele também tem visto, né, os seus filhos ali. Irmãos, é maravilhoso você poder ver adolescentes compartilhando da palavra que é ministrada aqui no domingo à noite. Eles estão anotando, muitos deles estão anotando a mensagem de domingo à noite e compartilhando lá no grupo. Até o Samuel ontem compartilhou, né? Anotou e compartilhou ontem. E eu fiquei maravilhado, né, com o Samuel e com todos, né, que estão ali compartilhando da palavra. Irmãos, isso é maravilhoso. E você que tem filho adolescente, não deixe de levar. Ontem nós estávamos com mais de 30 adolescentes lá em casa ontem à noite e ouvindo da palavra de Deus. Então, é algo precioso, né? E eu quero aqui incentivá-los para você levar seus filhos. Tá bom, queridos? Irmãos, esse texto bíblico que eu vou ministrar nessa noite foi ministrado lá no concílio pelo pastor Paulo Brasil para os pastores e os presbíteros que estavam ali no concílio. E eu achei muito interessante, muito pertinente para trazer também para a igreja. A respeito de qual era o foco das mensagens que nós ouvimos. Mostrar para os líderes, pastores, a responsabilidade que cada um de nós temos de preparar a igreja para o encontro com Cristo. Essa é uma responsabilidade muito grande, porque a Bíblia nos mostra que a igreja ela é comparada com uma noiva, e Cristo é o noivo. E esse preparo dessa noiva é responsabilidade do ministro da palavra, porque o meio dessa igreja, dessa noiva ser preparada, que Deus deixou é o Evangelho. O Evangelho pregado genuinamente, essa palavra sendo pregada e sendo recebida pela igreja, ela vai edificar a igreja, ela vai trazer santidade para a igreja, para que a igreja sendo preparada para esse encontro com o Senhor. Responsabilidade nossa, como pastores, presbíteros, liderança, mas também a igreja ela precisa também entender e compreender a importância de receber essa palavra.
Porque se o ministro prega, mas a igreja não recebe, não retém, não obedecem, não tem compromisso com ela, essa igreja ela vai falhar e ela não vai estar preparada para esse encontro com o noivo. Então, veja bem, o apóstolo Paulo começa aqui no versículo 1, eu vou ler até o versículo 6, dizendo o seguinte: quisera eu me suportasseis um pouco mais na minha loucura, suportando-me, pois, por zelo por vós, com zelo de Deus, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem pura a um só esposo, que é Cristo. Mas receio que, assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devida a Cristo. Se, na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus, que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado, e a esse de boa mente o tolerais, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E, embora seja falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. Vamos orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela graça de podermos estarmos reunidos mais uma vez. Sabemos, ó Deus, que é um privilégio que o Senhor nos concede, Pai, de estarmos meditando na Tua palavra, te louvando, te adorando e te bendizendo. Muito obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Senhor. E me usa, Senhor, mais uma vez neste púlpito, para que a Tua igreja, Senhor, seja edificada em nome de Jesus. Amém. Então, queridos, Paulo, nessa segunda carta, ele estava ali defendendo o seu apostolado e também o evangelho. E, ao defender, ele combate aqui aqueles que se titulavam apóstolos, mas que, na verdade, estavam pregando um evangelho distorcido e levando doutrina que não era a doutrina dos apóstolos e nem a de Cristo. E eles, ao fazer isso, eles estavam também, de uma forma ou de outra, querendo tirar a autoridade do apóstolo Paulo. E a gente encontramos aí no capítulo 3, se você voltar à Bíblia, inclusive nós estivemos pregando um pouco tempo atrás sobre esse capítulo, o capítulo 3, quando Paulo, na sua defesa, ele fala aí sobre as cartas que aqueles apóstolos apresentavam e diziam que Paulo não tinha essas cartas de recomendações. E Paulo, na sua defesa, ele disse: eu não preciso de carta, porque vocês são as cartas. A igreja de Corinto era uma carta escrita pelo próprio Espírito e todos ali conheciam a história daquela igreja, como que aquela igreja foi alcançada e a maneira que ela foi alcançada, que foi justamente através do ministério de Paulo. E Paulo está dizendo: eu não preciso, vocês me conhecem, vocês sabem como é que eu cheguei até vocês. Então, aqueles que chegavam com cartas de recomendação e apresentavam essas cartas dizendo que Paulo não tinha, Paulo está dizendo: eu não preciso. E aqui nós encontramos Paulo, nesse capítulo 1, ele dizendo aqui algo que não era costume dele, que era justamente falar dele, Paulo. E veja o que ele diz ainda no versículo 17 e 16, 18 do capítulo 11. Ele diz: aquele, porém, que se glorie, glorie-se no Senhor, porque não é aprovado quem a si mesmo se louva, e sim aquele a quem o Senhor louva. O que ele está dizendo? Olha, não é correto um ministro, um apóstolo, alguém que é da liderança da igreja ficar se vangloriando, falando do seu ministério. Mas Paulo, como ele estava aqui em defesa do seu ministério e principalmente em defesa do evangelho, Paulo aqui, ele começa
falando a respeito do seu ministério e do que ele tinha feito até então. E ele diz que é uma loucura a pessoa se vangloriar, mas ao mesmo tempo ele estava dizendo que ele era necessário fazer isso, porque ele estava ali em defesa justamente do evangelho. E aí no versículo 2, ele diz o porquê que ele estava se colocando naquela posição. Ele diz aí que era por zelo, porque ele tinha um zelo pela igreja de Cristo. E era um zelo, não era um zelo humano, mas ele diz que era um zelo de Deus. Era o zelo de Deus que ele estava ali zelando por aquela igreja. Por quê? Porque ele tinha uma missão. E qual era a missão? Era preparar a igreja do Senhor para esse encontro que ela teria e que ela ia encontrar com Cristo. E aí ele diz aí, porque o zelo por vós não é um zelo comum, ele diz que é um zelo de Deus. É um zelo de Deus. Queridos, e é justamente esse deve ser de qualquer líder, não só um pastor, não só um presbítero, mas também os próprios pais, também que têm a responsabilidade de cuidar dos filhos, precisam ter esse entendimento e esse zelo de cuidar, de ensinar, de preparar os filhos e nós, liderança da igreja, preparar a igreja para viver uma vida conforme a vontade de Deus, conforme o padrão de Deus. Queridos, não é fácil viver no mundo que nós estamos vivendo e ainda permanecer firme. Hoje pela manhã, na escola dominical, no estudo dos jovens, estava se falando ali o estudo sobre casamento, preparando os jovens para o casamento. E o estudo, ele levava justamente mostrando que o casamento é bênção do Senhor, mas também é atacado, ele todo o tempo, o Satanás, ele se levanta contra a família, contra o casamento, para destruir, porque destruindo um lar, destruindo as famílias, ele vai destruir a igreja. E aí Paulo está dizendo que ele tinha esse zelo. O zelo que ele tinha era justamente esse zelo de Deus. E é interessante que no estudo que nós tivemos com o pastor Paulo, ele falando que aqueles que são pregadores do evangelho, aqueles que Deus levanta para pregar o evangelho, ele tem não só uma missão, mas ele tem algo precioso na vida dele, porque a Bíblia diz que nós somos amigos do noivo. E como amigo do noivo, nós precisamos preparar essa noiva para esse encontro. E esse encontro tem que ser santo, tem que ser puro, porque o noivo é santo e é puro. E aí o apóstolo diz, aí no versículo 2, é o zelo de Deus. Ele diz mais, visto que vos tenho preparado para vos apresentar como virgem para um só esposo, que é Cristo. Olha a missão do apóstolo, olha a missão de qualquer pregador do evangelho, qualquer líder. Preparar a igreja, não só ter zelo pela essa igreja, mas preparar essa igreja para que ela seja apresentada. E olha só que ele diz, apresentada como virgem para um só esposo, que é Cristo. Não é para vários esposos, é para um só, aquele que é o santo, aquele que é Cristo. Então, amados, nós como igreja do Senhor, você como igreja do Senhor, você tem que entender que há um tempo, e esse tempo que nós estamos aqui, nós estamos sendo preparados, todos nós, tanto o pastor como a igreja em si, nós como comunidade do Senhor, nós estamos sendo preparados para esse encontro. E esse encontro, ele vai acontecer. E é por isso que nós precisamos aprender com a palavra de Deus
e o apóstolo Paulo, entendendo a responsabilidade, não só a responsabilidade, mas também a grande missão que era ele e que é qualquer um de nós na frente da igreja. Essa missão é preparar a igreja do Senhor. E esse preparo não é uma vez, não, é constante. É constante. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele diz aí no versículo 3, mas receio que assim como a serpente enganou a Eva, com a sua astúcia, assim também seja corrompida a vossa mente e se aparte da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Ele tinha um zelo pela igreja, ele estava preparando a igreja, mas ele tinha um receio. E qual era o receio dele? Era justamente o que aconteceu lá na queda. Ele traz aqui o momento histórico quando Satanás, a serpente, enganou Eva. Naquele momento que Eva foi atraída pela serpente e caiu na cilada da serpente, o apóstolo Paulo está dizendo aqui que também ele tinha um receio que isso também pudesse acontecer ali naquela igreja, e cada um de nós precisamos também ter esse receio, para que a igreja do Senhor, nós como pais, os nossos filhos, a nossa família, não seja também atraída por esse enganador que estava lá no Éden, mas que continua atuando hoje, e a fúria do inferno é justamente contra a família, contra os nossos filhos, contra o nosso casamento, contra a igreja do Senhor. Nós precisamos estarmos atentos, assim como o apóstolo Paulo, zelando pela igreja, preocupado com a igreja, com receio com a igreja, porque o inferno se levanta todos os dias, e cada dia a força do inferno contra a igreja é cada dia maior. Mas, queridos, o apóstolo Paulo, ele sabia que o único meio, a única maneira da igreja ser preparada, da igreja ser santificada, ele vai falando justamente agora qual é o meio. Ele diz aí o versículo 4, se na verdade, vindo alguém pregar outro Jesus que não temos pregado, ou se aceitais espírito diferente que não tendes recebido, ou evangelho diferente que não tendes abraçado. Qual é o perigo? É justamente o evangelho falso. É o evangelho que não leva para Cristo. É o evangelho que prega outros nomes. É o evangelho que tira a essência do próprio evangelho, que é a pessoa de Cristo. E se tirar a essência do evangelho, que é Cristo, vai vir um espírito, não o espírito de Cristo, mas vai vir o espírito da desobediência, o espírito do inferno, entrando no meio da igreja e no meio das famílias da igreja. E tem mais, o evangelho, ele fica sem sentido, porque se prega outro meio, outro Cristo, e não o Cristo da cruz, e não o Cristo que padeceu na cruz, e era justamente o que estava acontecendo ali naquela igreja. Aqueles apóstolos que estavam ali anunciando de maneira não mais só Cristo, mas também levando aqueles que eram da igreja a prática da circuncisão, a prática de outros de rituais. Ele aqui está dizendo, é outro Cristo, é outro evangelho, é outro espírito. Não é o Espírito de Deus, não é o evangelho genuíno e não é o Cristo que somente Ele e só Ele. Amados, todas as vezes que uma igreja ou que um líder, ele prega a Cristo e ou algo mais, é um evangelho distorcido. E o evangelho distorcido, ele não vai trazer santidade na igreja. Ele não vai ter o efeito que o verdadeiro evangelho tem, que é combater o pecado, que é santificar a igreja, que é preparar a noiva para ser uma noiva pura, uma noiva virgem para o encontro desse Cristo que é o noivo.
Somente o evangelho verdadeiro, somente o evangelho da cruz, somente o evangelho que leva a nós a nos arrepender dos nossos pecados, a abandonar o pecado, somente esse evangelho é que vai fazer com que nós sejamos santificados. E não é uma vez não, é todos os dias, é uma batalha, é uma luta. E o apóstolo Paulo, com esse zelo, com esse receio, que o próprio Satanás que se levantou lá no Éden, ele estava atingindo aquela igreja, levantando aqueles falsos profetas, aqueles falsos apóstolos, para levar um evangelho diferente. E o pior, que aquela igreja estava recebendo. Aquela igreja já tinha recebido aqueles homens, a igreja já tinha recebido, e o apóstolo Paulo vai justamente falar isso no versículo 5, quando ele diz aqui, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. Embora seja faltoso no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O que ele está dizendo? Aquela igreja, ela já tinha recebido esses apóstolos, ela já estava ali sendo conduzida pela maneira que aqueles apóstolos estavam ali pregando, e o apóstolo Paulo diz aí, olha o versículo 5, porque suponho em nada ter sido inferior a esses tais apóstolos. E ele diz aqui ainda, embora seja faltoso falar. O que ele está dizendo? Que aqueles que se apresentavam com um linguajar diferente, uma postura muito elegante, a maneira de falar, a maneira de ser. E Paulo diz, eu não tenho essa mesma postura, mas ele diz, eu sou falto no falar, não sou no conhecimento, mas em tudo e por todos os modos vos temos feito conhecer isto. O que Paulo está dizendo? Eu posso não ter uma aparência bonita, eu posso não falar igual a eles, eu posso não ter a mesma postura que eles têm, mas o apóstolo Paulo está dizendo, mas eu não sou diferente deles. Por quê? Porque o apóstolo Paulo, ele tinha a convicção de que o evangelho que ele pregou para aquela igreja foi o evangelho genuíno, e aquela igreja recebeu, porque eles se converteram através da pregação do apóstolo Paulo. E o apóstolo Paulo aqui está em defesa, justamente dizendo para aquela igreja que aqueles falsos apóstolos, eles estavam pregando um evangelho diferente. Um evangelho falsificado, que tinha aparência, mas não era o evangelho verdadeiro. Queridos, e esse evangelho que parece, mas não é, ele atrai muitas pessoas. Muitos são atraídos por esse evangelho, que não confronta o pecado, que não fala do abandono do pecado, que não fala da postura que a igreja deve viver, não só dentro das quatro paredes, mas principalmente lá fora. O evangelho falso, ele não leva você a abandonar as práticas, mas o evangelho verdadeiro, ele nos confronta todos os dias. Sabe por quê? Porque nós estamos sendo preparados como noiva, como igreja do Senhor, para o encontro com aquele que é santo, com aquele que é puro, com aquele que um dia nós iremos estar frente a frente com ele. Essa igreja que está sendo preparada através do evangelho, do genuíno evangelho. E você, meu querido, que faz parte dessa igreja, assim como o apóstolo Paulo, ele tinha um zelo por essa igreja, a igreja de Corinto e a igreja da época. Esse mesmo zelo, eu como pastor dessa igreja preciso ter, e qualquer pastor precisa ter esse mesmo zelo. Por quê?
Porque a minha missão como pastor, a missão de um líder de uma igreja, é justamente preparar essa igreja para que quando o noivo vier, essa igreja esteja preparada. Esteja preparada. Queridos, o noivado, ele é terreno. Ele é aqui. Mas o casamento não vai ser aqui. O casamento, ele vai ser na casa do Pai. O noivado é aqui. Enquanto nós estamos aqui ouvindo o Evangelho, e quando nós aceitamos esse Evangelho, nós nos tornamos como noiva de Cristo. E nessa caminhada, há um tempo. E esse tempo, nós vamos enfrentando barreiras. Nós vamos enfrentando os obstáculos. E não tem como nós vencermos esses obstáculos se não for através das Escrituras. Através do Evangelho genuíno. Lembrando que o noivado é aqui, mas o casamento vai ser na glória. O casamento vai ser lá na casa do Pai. Então, meu irmão, como é que você vai entrar na casa do Pai como noiva, igreja santa? Como é que você vai entrar se você não se santificar, se você não passar por esse processo de santificação? Não vai ter como. Não vai ter como. A noiva, com certeza, nós como noiva do Cristo, do Senhor Jesus, nós vamos, com certeza, passar por perigos. Nós vamos passar diante dessa caminhada, desse tempo que nós estamos vivendo, nós vamos passar por perigos. E até mais. Nós vamos nos apresentar, às vezes, até temerosos. Porque somos falhos. Mas o noivo, quando ele nos receber, ele já santificou e mais, ele vai tirar todo o temor. Nós podemos até ir temerosos para esse encontro, mas o que as Escrituras nos revelam é que o noivo, ao receber a noiva, ele vai acolher de tal maneira, ele vai amar de tal maneira, que essa noiva, ela não vai ser só purificada, santificada, mas todo medo, tudo aquilo que é temeroso, vai ser arrancado, vai ser tirado. Sabe por quê? Porque o noivo ama a igreja. Porque o que ele precisava fazer para alcançar a noiva, ele já fez. Ele já pagou um preço. Ele já padeceu. Ele já venceu. Ele já é o vitorioso. Ele agora está só aguardando o momento desse encontro. Ah, queridos, nós estamos aqui. E quantas vezes nós ficamos temerosos? Quantas vezes nós passamos por questionamentos? Mas não esqueça que você faz parte de uma igreja que um dia todo o temor vai ser tirado. Não vai haver temor. Não vai haver nada ali que impeça. Nenhum perigo vai estar mais ali. Outra coisa, queridos, que nós precisamos aprender, que a beleza da noiva, ela não é de si mesma, mas ela é do noivo. O noivo é belo. E esse noivo sendo belo como ele é, ele vai transmitir essa beleza para a noiva. Essa noiva que está sendo preparada, que está nessa guerra, nessa luta, não para ser alcançada, porque já foi alcançada, mas nessa preparação para esse encontro. Essa luta de santificar para esse encontro. Não esqueça que toda a beleza da noiva vem do noivo. Vem do noivo. É ele que é o belo. É ele que é o santo. E é ele que vai transmitir essa beleza. É ele que vai transmitir essa santidade que nós precisamos.
Outra coisa, amados, toda alma que já foi liberta, que já passou por esse processo de ter sido alcançada pelo Evangelho de Cristo, toda alma, ela ama aquele que o libertou. Ela ama o noivo. Ela ama aquele que um dia o alcançou. E esse amor é que vai nos constranger, porque esse amor não foi nosso, foi Ele por nós. O noivo que veio ao nosso encontro, o noivo é que saiu dos seus aposentos, o noivo é que deixou a glória, o noivo é que veio até a terra para nos alcançar, para poder fazer de nós a igreja noiva dele, para esse encontro que teremos um dia. E essa beleza, esse processo, essa graça não é nossa, mas é dele. Foi ele por nós. E todos aqueles que já passaram por esse processo amam o noivo e desejam esse encontro com o noivo. E outra coisa, queridos, só os puros, a Bíblia é muito clara, que só os puros, só aqueles que foram purificados pelo sangue do Cordeiro, que foram lavados pelo sangue do Cordeiro, é que vai entrar na casa do Pai para o casamento. Ali não vai entrar aqueles que não são puros. No noivado, que é aqui, tem muitos impuros no meio. No noivado tem muitos impuros, mas no casamento não. No casamento, só aqueles que são puros. Só aqueles que foram santificados, só aqueles que passaram pelo processo do lavar do sangue do Cordeiro. Nenhum impuro, a Bíblia diz, é muito clara, não entrará no casamento, não entrará lá na glória. Por isso nós estamos em processo. Esse processo de santidade, esse processo de santificação. E o evangelho genuíno, não falso, o evangelho genuíno é que vai nos purificar. Não esqueça que os impuros não vão participar desse casamento, porque vai ser na glória, vai ser na casa do Pai, vai ser na casa do Pai. Diante dessas verdades, queridos, que nós acabamos de ouvir, não existe outro meio para eu e você sermos santificados se não for na obediência e crendo no Evangelho. O Evangelho que Jesus deixou e que Paulo pregou e que ele estava aqui com receio, porque ele sabia que aqueles apóstolos estavam pregando outro Evangelho, colocando coisas, colocando doutrinas, colocando rituais, para que a pessoa seguisse, para que aquela igreja seguisse. O apóstolo Paulo, ele vem em defesa e dizendo, eu zelo pela noiva, eu amo esse evangelho. E Paulo pregava esse evangelho. Por quê? Porque ele lembrou da queda de Eva. Ele lembrou quando Satanás destruiu e atingiu Eva e tirou toda a santidade de Eva, de Adão, e colocou conflitos lá nos nossos pais. E ele, sabendo disso, ele diz, o meu receio é que esse evangelho que vocês estão recebendo não vai ter o efeito que verdadeiramente o evangelho de Cristo traz a nós. Então, queridos, não abra mão do evangelho genuíno, que prega somente Cristo, Cristo e a cruz de Cristo. Os falsos ministros, eles são usados pelo próprio Satanás. Colocam doutrinas que não são bíblicas, doutrinas que não são do evangelho, e criam doutrinas. E nós temos visto aí, no correr da história, desses 2000 anos de igreja, quantas doutrinas foram criadas, foram inventadas, e o evangelho genuíno foi ficando de lado. E o que é que você vê?
Uma igreja que não tem santidade, uma igreja que não faz mais diferença, uma igreja que não vive os princípios de Deus, mas é uma igreja que não vai para a casa do Pai. Porque só uma igreja genuína, que segue o evangelho genuíno, é que vai entrar na casa do Pai. E você, como membro dessa igreja, que faz parte da noiva de Cristo, a mensagem do evangelho nessa noite é que você saia daqui sabendo que nem um impuro vai entrar no casamento, porque na casa do Pai não entra impuro. E só você ouvindo o evangelho, entendendo o evangelho da cruz e obedecendo esse evangelho da cruz, é que você vai se purificando. Porque o lindo do evangelho é isso. Quanto mais você ouve, mais você procura santidade. Quanto menos você ouve, quanto menos você obedece, mais você se contamina com o mundo. Essa é uma verdade. Em qualquer vida aqui, qualquer um de nós, quando nós estamos ligados, conectados, em obediência ao evangelho, a nossa vida ela vai cada dia mais sendo transformada e purificada. E quanto mais nós vamos afastando da Bíblia, afastando da comunhão da igreja, esse mal vai entrando nas nossas vidas. E aí a gente vai ficando insensível. O evangelho não tem mais sentido para nós. Mas, queridos, o apóstolo Paulo aqui traz essa palavra para nós nessa noite, o evangelho genuíno, que essa igreja tem pregado, que esse púlpito tem saído daqui, e que você, que hoje está aqui, e que já faz parte dessa igreja, você sabe do que nós estamos falando. E você que está nos visitando nessa noite, eu quero que você saia daqui com essa palavra no seu coração. Você também pode fazer parte, e fazer parte da noiva. A noiva não é o individual, a noiva é a igreja. E nós não somos individuais, nós somos uma igreja. E essa igreja santa, pura, é que vai ser e é a noiva de Cristo. E agora nós estamos sendo preparados, cada um de nós. E diante desse preparo, nós estamos avançando, nós estamos chegando perto, nós estamos nos aproximando. E nada desse mundo vai nos impedir. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, capítulo 8, no final do capítulo, ele cita lá um monte de coisas que poderia afastar ou separar o homem de Deus. Mas ele diz, mas eu tenho certeza, eu tenho convicção que nada. E aí ele cita lá, nem morte, nem vida, nem altura, nem profundidade, nada deste mundo pode nos separar do amor de Deus para aqueles que estão em Cristo Jesus. Nós iremos entrar na casa do Pai. Nós iremos encontrar com o noivo. E ali nós estaremos eternamente com esse noivo que é Cristo, que nos amou e que deixou a maneira de nós sermos purificados, que é o Evangelho, que é a palavra, que é justamente o que nós estamos ouvindo nessa noite. E o apóstolo Paulo, ele diz, eu estou fazendo isso com zelo. Ele tinha um zelo, ele tinha um amor pela igreja. E é justamente esse amor que Deus tem colocado no meu coração para estar orando por vocês, para estarmos caminhando juntos como noiva de Cristo, nos preparando a cada dia. E você como membro dessa igreja, você que está aqui nessa noite, qual é o seu dever? É só ouvir? É só simplesmente receber essa palavra? Não. É guardar no coração. É obedecer. É ter ela como parte da tua vida. Para que você viva em santidade.
Que o seu casamento seja um casamento puro. Que o seu lar seja um lar de santidade. Que você possa ensinar os seus filhos. Que você possa ter esse compromisso junto com a sua família. Porque uma família santa vai ter uma igreja santa. Uma família abençoada, a igreja vai ser abençoada. E nós fomos chamados para isso. Que Deus nos abençoe. Que Deus aplique a sua palavra nos nossos corações, para que possamos entender que nós somos a noiva de Cristo. E esse casamento vai ser na casa do Pai. E nós iremos, como igreja do Senhor, ser recebida pelo noivo. E ali, nada vai nos impedir de nós sermos abraçados pelo noivo, acolhidos pelo noivo e morar eternamente como noiva de Cristo. Mesmo com o defeito que nós temos hoje, mesmo com as falhas que nós temos hoje, Ele nos amou de tal maneira que Ele compara você e eu como uma noiva virgem que será apresentada diante dele. Que Deus nos abençoe, que a graça do Senhor esteja sobre a sua vida, sobre a minha vida, sobre a igreja do Senhor. Vamos orar. Pai, te agradecemos, ó Deus, pela tua palavra. Te louvamos, ó Deus, pelo teu amor. Te bendizemos, Senhor, porque a tua palavra é viva e traz vida a nossas vidas, porque é de um Deus vivo. Obrigado, Senhor, por fazermos parte da noiva, a noiva que está sendo purificada, essa noiva que está sendo preparada, essa noiva que um dia será recebida na casa do Pai. Obrigado, Senhor, por tamanha bênção. Não é em nós, não está em nós a beleza, não está em nós, ó Deus, a santidade, não está em nós, ó Deus, mas está no Senhor, no noivo, aquele que já pagou um preço para nos alcançar e já nos alcançou. Enquanto estamos aqui nessa caminhada, Senhor, vai nos fortalecendo, vai nos abençoando, vai nos guiando, Senhor, para que jamais, ó Deus, venhamos ser atingidos, como foi Eva ali no jardim. Nos guarda desse mal, em nome de Jesus. Amém.